Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto Negócios. Hoje, 7 de maio, 6 dias do acordo assinado entre o Mercosul e a União Europeia, o acordo comercial que vai aí dinamizar as correntes comerciais entre os dois blocos. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com Daniel Freire e Almeida, professor de Direito Internacional e Relações Internacionais aqui da Unisanta. Uma longa carreira acadêmica, fez doutorado na Universidade de Coimbra, pós-doc em Georgetown, em Washington, uma longa experiência acadêmica no setor das relações e do comércio internacional. Professor, agradeço você ter aceito o meu convite aqui para a gente falar de um assunto tão importante e que vai ter rebatimento, obviamente, no setor portuário. Muito boa noite, Tércio. Muito boa noite a todos e a todas. É uma satisfação, uma alegria participar de um programa tão consolidado já na nossa região, né, Porto e Negócios, e poder conversar de um assunto também tão relevante como esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Bom, começou maio e o jogo está valendo, né? A gente sabe que, a despeito de ter um escalonamento de prazo para aplicação do acordo comercial, eu queria começar o nosso programa a gente explorando a importância dos acordos comerciais. Em outros programas a gente abordou que o Porto ele vive disso no final do dia, né? 95% do comércio internacional passa pelos portos, no caso brasileiro. Em outros continentes esse número diminui um pouco. Eu queria que você externasse para o nosso espectador assim, a importância dos acordos, o porquê que demorou tanto para a gente fechar esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente sabe que parte dessa resistência, o Brasil tem força, obviamente, no bloco, né? E, obviamente, tem também outros países que têm força no bloco europeu. Vamos começar falando da importância desses acordos e o que eles beneficiam a economia dos países e, obviamente, o setor portuário. Muito bem. O acesso a mercados, né, ele faz parte do comércio internacional. O objetivo de uma empresa exportadora é conseguir o máximo de público para atingir e entregar os seus produtos. Nesse sentido, como todos os países do mundo têm uma aduana, eles acabam realizando o controle aduaneiro, colocando também a questão tributária. Então, o imposto de importação, ele, como barreira visível, ele acaba sendo um óbice à circulação de carga. Mas, nesse sentido, em contraponto, os defensores do livre comércio propugnam para que acordos sejam feitos em nível de tratados e que facilitem a circulação, tanto de ida quanto de volta. E nesse histórico, o Mercosul ele estava ali nos seus primeiros anos, quando se deparou também com a criação da Organização Mundial do Comércio, né, em 1995. E ali, os ganhos, os benefícios para os países do Sul não foram tão explícitos. Os negociadores, tanto do lado da Argentina, Uruguai, Paraguai, quanto do Brasil, abriram os mercados, mas não conseguiram contrapartidas claras, principalmente na área agrícola, né? Havia uma proteção muito forte europeia, norte-americana, japonesa. Então, nós não conseguimos um mercado nos produtos que nós teríamos mais facilidade de exportar. Mas nos primeiros anos ali da OMC, foram estimuladas rodadas de negociação, principalmente com o surgimento da rodada de Doha, né? Mas ali, então, várias iniciativas proliferaram, entre elas a criação de uma área de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, mas que acabou encontrando nos países sul-americanos, de um lado, algumas crises econômicas, né, que não fortaleciam essa busca, né, de concorrência ou de facilitação de importação. Então, ora era o Brasil, ora era a Argentina. Então, isso dificultava uma coesão de continuidade das negociações. E, por outro lado, ainda subsistia a resistência europeia, principalmente do lado da França, da Irlanda, a Espanha, em alguns setores, em que nós poderíamos ser uma ameaça de mercado, né? E isso se solidificou negativamente ali nos idos de 2005, quando na Organização Mundial do Comércio assume
a Secretaria-Geral, Pascal Lamy, que era um hábil negociador francês. Ele se aproveitou de uma coesão do bloco europeu no sentido de que vamos eleger europeus nas organizações internacionais, porque a União Europeia sai votando em bloco, né? Então, naquele momento, Pascal Lamy fez um bom uso disso, conseguiu se eleger, se reeleger. Então, a OMC passou por um período de suspensão no que diz respeito à conclusão de acordos. E a não conclusão de acordos, ao contrário do que os brasileiros pensam, elas só nos deixam no lugar que nós estamos, ou seja, os ricos continuam ricos, os pobres continuam pobres. Se você não tem novos acordos, você não tem mudanças. Então, o patamar do comércio permanece o mesmo. Então, desde então, no caso do Brasil em especial, a gente fica ali 24º, 25º, 24º, 25º em importação e exportação. Então, não é uma participação destacada, né? E a gente pode até adicionar isso, é a questão de, se você não cria uma corrente de comércio com velocidade, vou usar aqui a expressão da engenharia da quantidade de movimento, né? Você não tem um volume, de fato, nessa corrente comercial, pouco incentivo você tem concorrencial de melhorar o seu produto, melhorar a sua competitividade, quando eu falo competitividade de custos, né? Eu entendo que o Brasil sempre objetivou a participação no comércio internacional colocando suas commodities agrícolas, né? O Brasil é um grande produtor de proteína animal, competitiva inclusive, né? Tem até a brincadeira que diz que é mais barato colocar uma vaca na primeira classe no avião e enviar para a Europa para consumo do que consumir o produto local europeu, né? E eu acho que essa é a preocupação da França no final do dia, né? A agricultura francesa, ela tem uma responsabilidade grande do fornecimento de lácteos, né, de proteína animal e de grãos também para a Europa, né? Irlanda idem com a proteína animal. E, obviamente, entrando um branding brasileiro lá vai provocar um chacoalho no mercado local. Do mesmo jeito que a gente tem esse posicionamento competitivo no nosso agronegócio, a gente não tem ele quando a gente fala de máquinas, né? Máquinas, autopeças, enfim, a indústria pesada, né? Não digo a pesada, não a siderúrgica, né? Mas a de equipamentos, de bens capitais, né? E aí onde que a Europa dá um passo à frente, né? Aí nós estamos falando da indústria francesa também, mas principalmente alemã. Com esse acordo, a gente pode dizer que existe um cenário positivo, olhando para o Brasil e, inclusive, assim, importando equipamentos com um custo de importação. Tudo bem que no setor portuário a gente faz ex-works e acaba retirando esses impostos do custo de aquisição, até para não ter um substitutivo nacional. Mas pensando nessa equação de a gente ter uma indústria agrícola, né, e ainda com um incremento tecnológico, o Brasil vai beber dessa fonte com mais sabor do que o europeu? Eu acho que os dois lados vão ganhar, né? O que nos interessa num primeiro momento vai ser transformado depois com também o acesso a produtos de tecnologia para cá, né? Mais facilmente. Isso vai provocar, de maneira lenta, mas vai provocar uma reindustrialização do Brasil, né? Porque hoje, se você quer abrir, por exemplo, uma franquia, então eu preciso abrir uma franquia de açaí. Aí você vai lá atrás da máquina, a máquina é italiana, e o custo dela é altíssimo, então ela impacta em metade do valor de uma franquia para abrir. Uma máquina de café. Então, quando você muda essa equação, que você torna o produto mais barato para ser importado, naturalmente você começa a refrigerar o mercado nacional. Então, novos setores começam a surgir, isso também leva à concorrência, mas a concorrência ela não pode ser encarada como algo negativo, porque você também leva a indústria local a se transformar. Ela precisa se qualificar, ela precisa saber competir, ela vai brigar daí para a mudança da carga tributária interna, porque ela sabe que daí ela vai estar concorrendo com quem faz a um custo menor também de produção. Então, isso leva a uma transformação positiva para o país. Além do que, na parte tecnológica, o Brasil sempre tomou o caminho da proteção, desde a década de 80, na questão da indústria de informática, e isso nos colocou o que nós somos agora, nenhum destaque,
na área. Nós não temos. Nós temos exceções, né? Nós nos vangloriamos por alguns pontos que a gente acha que é importante, mas ao fim e ao cabo o que nós temos, né? É ainda um mundo de los e giz, né? A gente não tem ainda uma massificação de acesso à tecnologia que permita a gente criar com ela, né? Então ela é muito cara ainda para o brasileiro. Então isso vai provocar uma onda lenta, mas vai provocar de uma solidificação positiva no acesso a mercados que antes estavam distantes. Mas do lado das nossas exportações, isso também vai melhorar a nossa produção. Porque a grande dificuldade do agribusiness hoje não é necessariamente saber fazer, mas ter acesso, por exemplo, no suco, no açúcar, na própria carne, de nós usarmos os maquinários para nós agregarmos valor aqui e daí exportarmos num valor melhor, né? Então isso só é possível quando a gente tem acesso. Então, ao final das contas, eu acredito que vai ser bom para todos, né? Agora nós não temos mais opções variadas, nós temos 27 países, os quais nós poderemos fazer contatos internacionais e depois isso se consolidar em contratos, né? Que é o que se espera. Aí sim as importações e exportações vão começar a refletir aqui no porto, vai começar a aumentar o volume comercial. Aí isso leva também a países que tinham acesso ao mercado brasileiro a quererem fazer acordos também, como aconteceu, né? Sendo feito o acordo com a União Europeia, foi em janeiro do ano passado, em seguida veio a EFTA, então em seguida veio Suíça, Noruega, Liechtenstein, sim. Islândia. Então, poxa, já é um novo mercado, e a Suíça é um mercado importante para o Brasil, se nós conseguirmos esse acesso, né, privilegiado. Então, o livre comércio, propugnado por acordos como esse, não são totais, né? Há escalonamentos, há alíquotas que são diminuídas, mas não são zeradas. Tudo isso torna o produto mais barato no final das contas. E ele sendo mais barato, tanto para comprar quanto para eu conseguir vender, aumenta o volume comercial. Aumentando o volume comercial, você exige que você produza mais para entregar. Produzindo mais, eu contrato mais. Então, eu crio um círculo positivo, né, de negócios. O custo marginal diminui, enfim. Com certeza, você tem toda uma cadeia sendo chacoalhada. O acesso a produtos mais baratos também. Então, isso para os profissionais, então, ligados ao setor portuário, aeroportuário, internacionalistas, advogados, contadores, todos que estão envolvidos com o processo aduaneiro, controle aduaneiro, todos eles vão ser mais exigidos, então você tem mais vagas, então você chacoalha o setor de serviços internacionais de maneira exponencial. Isso tudo vai ser experimentado agora pelo Brasil e eu espero que todos os nossos governantes enxerguem isso como algo positivo e busquem novos acordos, porque não era o que acontecia. Nós sempre achávamos que a proteção do mercado nacional era a saída mais gratificante. E a gente percebeu que não é, né? Nós nunca saímos do patamar ali que poderíamos estar, né? Então, isso tem sido negativo. Espero que agora, com esse experimento real, nós possamos ver o aumento do fluxo comercial, o aumento da produção e, consequentemente, o desenvolvimento, que é o que a gente quer lá na frente, né? Então, eu acho que, ao fim do dia, isso vai ser positivo para todos. Eu acredito nessa questão concorrencial, porque é o que você colocou, né? Se você interpretar esse acordo como uma sinergia entre importação e exportação e que eu posso dar importação, né? A gente tem um erro, o senso comum, um erro de achar que a balança comercial tem que ter sempre saldo positivo, né? E eu tenho conversado com outros economistas e eles afirmam muito sobre a questão quanto maior a corrente comercial, independente do saldo, você tem esse efeito sinérgico que você acabou de mencionar, que é a geração de emprego, aumento do investimento em cadeias de valor global, né, que trada com o mundo, seja consumindo, importando bens de capitais, seja exportando algum tipo de produto. Mas o programa é justamente isso, é trazer essa luz para o nosso espectador e colocar eles nessa página de raciocínio. Eu vou começar o segundo bloco abordando justamente essa comparação dos acordos
comerciais que a gente teve agora, no caso do europeu com o Mercosul, com o BRICS e com outros elementos internacionais, para a gente fazer essa comparação para o nosso espectador. A gente vai fazer um rápido intervalo e fica com a gente aqui no Porto Negócio. Daqui a pouco a gente está de volta. Boa noite, estamos de volta para o segundo bloco do Porto Negócios. Estou aqui com o professor Daniel Freire Almeida, professor de Direito Internacional e Relações Internacionais aqui da Unisanta, com uma vasta carreira acadêmica nesse setor. O assunto de hoje é o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e o desdobramento disso no nosso setor. Professor, a gente abordamos bastante essa questão da importância do acordo e o quão importante isso é para a economia brasileira, mas eu queria comparar a efetividade dos instrumentos de gestão das relações internacionais brasileiras, né? O Brasil foi fundador do BRICS, né? E hoje no BRICS você tem aí pelo menos uns 30 países pendurados com um nível de diferença geopolítica entre esses países, até que difícil ter uma unanimidade ou uma convergência em pautas internacionais, né? Acabou sendo muito mais um bloco de manifestação de política, manifestação de conceitos das relações multilaterais, enquanto que esse evento, né, que é o tratado comercial com a União Europeia, acaba tendo uma efetividade muito maior do ponto de vista de corrente comercial do que o BRICS. Queria que a gente explorasse isso para o nosso espectador, né, as grandes diferenças entre esses dois elementos e como o Brasil pode utilizar, obviamente, a sua diplomacia utilizando de forma diferente essas duas frentes de atuação. Eu acho que para chegar nesse ponto aí da questão dos BRICS, da própria formação dos blocos, né? Quando um importador vai realizar uma DUIMP aqui, ele precisa encontrar lá na nomenclatura e consequentemente na imposição tributária que vai ser colocada, alguma diferença entre importar da China ou importar da França agora, né? E ele vai encontrar essa diferença. Por quê? Porque foi formalizado um acordo de livre comércio, um tratado internacional, que passou por todos os trâmites de negociação e depois agora de entrada em vigor, ainda que provisória, mas entrada em vigor agora dia 1º de maio. Então, a consequência prática está ali na hora que ele vai realizar o procedimento aduaneiro, né, para o tratamento ser realizado pela Receita e os outros órgãos intervenientes. E a União Europeia, ela deu o caminho disso desde a sua criação. Lá atrás, ela começou com uma comunidade do carvão e do aço, que a ideia era facilitar a circulação de bases estruturantes para a reconstrução da Europa. Deu certo, eles perceberam que aumentou o fluxo, facilitou. 6 anos depois, eles vão e criam a Comunidade Econômica Europeia. Outro tratado, outra dinâmica, aumento do número de produtos. Mais tarde, alguns países começaram a perceber que a circulação entre eles estava aumentando o volume comercial intra-bloco e começam a pedir adesão. Mas as adesões não são meros discursos ou gentleman's agreement, são de fato tratados. Você pede para entrar e você passa a permanecer naquele bloco. Então, a cadeia toda vai sendo impactada, né, de maneira real. A União Europeia continuou no sentido de buscar uma união aduaneira, política externa comum, depois passa ao mercado comum, e aí ela intensifica o processo de mercado único, no sentido de que todos os fatores teriam liberdade de circulação. Então, entra o Acordo de Schengen, entra o Tratado de Maastricht. Então, a União Europeia começa a servir de modelo para o mundo, e aí blocos começam a proliferar. É criado o Mercosul, o NAFTA, outros blocos começam a enxergar naquilo um modelo, porque ele não existia antes, né? E a União Europeia ela consegue, através da diplomacia, das negociações entre países muito poderosos, como Alemanha, França, Itália, Portugal, Inglaterra,
a se solidificar como um bloco, né? E servir de modelo. A diferença desse modelo europeu para os outros é que eles realmente efetivaram. O Mercosul, até pelo nome, ele queria ser o mercado comum do Sul, mas ele ficou preso ali na área de livre comércio, na União Aduaneira, ele não conseguiu avançar por diferentes motivos, mas a União Europeia conseguiu até o ponto que ela percebeu que havia tanto mercado entre eles que não fazia sentido ter moedas diferentes. Então eles chegam na União Econômica e Monetária. Isso serviu de exemplo e muitos fizeram, mas no caso do Brasil, nós buscamos esses relacionamentos com outros países, inclusive com a criação, entre aspas, dos BRICS, mas nós não efetivamos isso. Então, o que precisa o BRICS? Primeiro, ele ser fundado formalmente. Ele não foi ainda, ele é um agrupamento de países, mas se você for observar lá, não existe um tratado dos BRICS. Então, na ponta da questão, que é o importador-exportador, não faz diferença se ele está importando da China, da Rússia, do Irã, né? Ou da África do Sul, ou da Índia, mas faria diferença se realmente fosse feito um acordo, né? Então ele precisa deixar de ser algo meramente político, de discursos, para ser algo que seja colocado tem efetividade econômica, para trazer repercussão, né? Então esse alinhamento político que é feito, ele esfria quando um dos governos envolvidos não quer dar prosseguimento. Então, aconteceu já no Brasil, né? Enquanto um governo explora bastante, o outro, não quero dar muita atenção. Então, ele não acontece, não faz... Então, até o ideal de se propor, por exemplo, como o Brasil às vezes propõe, vamos ter uma moeda única dos BRICS. Então, ele precisa ler o manual da União Europeia para perceber o que você precisa para ter uma moeda depois que aguente isso, né? Ela tem que ter uma integração. Por isso que o euro hoje vale 6 vezes mais que o real, porque é uma moeda que se consolidou a partir de uma integração que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Não foi um chute, ela foi quase que uma necessidade. Então, para uma Alemanha chegar e falar, eu vou me desfazer do marco alemão e vou ter uma moeda única junto com Portugal, com Grécia, você fala, poxa, não faz muito sentido, mas para eles fazia porque a integração econômica deles estava avançada, eles realmente estavam comprando e vendendo uns dos outros. Mas há um outro ponto que vale a pena nós começarmos a enxergar na questão do comércio internacional. Não necessariamente as relações internacionais, mas especificamente no comércio. O comércio ele tem algo de pragmático que o Brasil precisa começar a enxergar. Os países mais ricos são os que compram mais. Então, quando você tem lá o ranking de exportadores, o ranking de importadores, você vai perceber que, primeiro, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Você vai perceber que são mais ou menos os mesmos. Então, não tem problema você importar muito, desde que você também exporte bastante. Mas é natural isso acontecer quando você tem economias integradas, quando você tem economias que buscam acordos, né? E o Brasil ficou muito fechado nesse sentido, em termos de acordos formais, né? Não é de relações, mas de realmente sacramentar aquilo num tratado. Então, quando você quer parceiros comerciais, infelizmente, você tem que ser pragmático, tem que ir atrás dos que compram mais, né? E com eles conseguir abertura de mercado. Então, eu acho que o fato de buscar a União Europeia é um enorme ganho, né? Você tem economias lá avançadas, fortes, que têm potencial de importar produtos brasileiros. Mas nós não podemos parar por aí, viu? Porque, veja bem, o mercado do comércio internacional, ele também é freelance, ele não é um casamento. Você não precisa ficar com um único parceiro, você tem que abrir o leque. Você tem que dar opção. A regra é aquela, isso não impede você buscar outros mercados. Buscar outros. Você tem que buscar a China, você tem que buscar os Estados Unidos, você tem que buscar o Japão, você tem que buscar a Austrália, você tem que buscar outros parceiros, porque daí quando nós vamos exportar, que é o primeiro ponto, que é a análise de mercado, você tem um leque enorme para tentar parceiros. Aí pronto, eu elegi ali 20 parceiros, então agora eu vou começar os contatos internacionais. Então você começa a atacar países os quais nós temos facilidade comercial. Naturalmente você desperta nos outros que ficam de fora interesses de se aproximar. Então isso causa um efeito muito positivo para a economia, né? E ela só acontece se você criar essas facilidades. Tem um ponto importante, né, que todos os países dependem de uma cadeia global de valor.
e é inexorável. Aliás, a gente falou no intervalo sobre o efeito do tarifaço do Trump na aceleração da assinatura desse acordo, né? A União Europeia ali, entre China e Estados Unidos, começou a desengavetar a intenção de bloquear a assinatura. Queria explorar isso, porque claramente a União Europeia tem assimetrias econômicas com o Brasil. Vamos falar do Mercosul, mas vamos falar do Brasil em si. O Brasil tem um poder agrícola que é inexorável, né? A gente está praticamente ou em primeiro ou em segundo em quase todas as commodities. O que nos dá um problema que é buscar mercados consumidores de commodities. Ao mesmo tempo, a gente depende também de insumos de bens de capitais de outros países. Como um paulista que sou, eu sempre defendi a industrialização brasileira, né, do estado de São Paulo, mas quando a gente não tem capacidade concorrencial para acompanhar, eu tenho que me juntar ao dragão e tentar desenvolver esses gaps de falta de competitividade no nosso mercado interno. E eu entendo que esse acordo vai migrar para isso. Na tua leitura, esse acordo assinado com a União Europeia, o Brasil tendo uma grande corrente comercial com a China, né? Quando a gente fala daqui do Porto de Santos, 65% do comércio internacional que passa por esse porto aqui ou é vendido ou é comprado da China, ou seja, é o nosso principal cliente ou fornecedor, né? Não vou nem dizer parceiro comercial, mas cliente ou fornecedor, porque parceiro implica em outras coisas. Como é que fica esse palco geopolítico, mas olhando do ponto de vista econômico, de fato? Os Estados Unidos, com essa proposição sem régua, né, sem critério nas tarifas, a Europa rompendo algumas relações, não vou dizer nem perdida, né, mas um pouco ali, qual que vai ser meu posicionamento nesse palco entre China e Estados Unidos nessa briga homérica, a Rússia agora navegando com o fechamento do Estreito de Hormuz. Como é que o Brasil pode ter uma oportunidade de se posicionar dentro desse palco aí geopolítico, mas olhando a economia? As atitudes do Donald Trump o ano passado, né, quando ele iniciou lá em abril aquele programa do tarifaço global, em que ele aumentou as alíquotas de importação lá dos Estados Unidos para inúmeros países, o objetivo dele, depois conhecido, era de conseguir renegociar com esses países, mas atacando primeiro, né, de uma posição dominante, né, de negociação dominante, onde primeiro ele levantava as alíquotas, aí levava a negociações com os países. No entanto, ele fez isso de forma múltipla e, ao mesmo tempo, com discursos dúbios, que levou naturalmente a que houvesse também uma contrapartida dos países no sentido de procurar outros parceiros para suprir o mercado americano. Porque o mercado dos Estados Unidos ainda é o que mais importa no mundo, né? Os Estados Unidos são os maiores compradores. Então, ninguém quer perder o mercado norte-americano. Mas se houvesse essa derrocada, você teria que suprir com alternativas. Então, a União Europeia tomou o movimento de ir atrás de novos mercados e fez muito bem. Buscou a Índia, buscou a Austrália, buscou o Mercosul e efetivou isso em termos de acordo. Isso levou também a um despertar, um wake-up do Brasil, do Mercosul no caso, de fazer, olha, agora a gente tem que concluir também o que ficou para trás ali, né, e efetivar esse acordo, né? Então, isso aconteceu por bem, mas eu espero que não fique por aí, né? Porque, na verdade, o tabuleiro ele pode ser global, nós não podemos nos conformar e acreditar que está tudo resolvido. Por exemplo, o México, na década de 90, foi muito atacado na época quando entrou no NAFTA. Todos os países buscando desenvolvimento falavam, o México vai ser destruído e tal. E o que aconteceu na prática foi que hoje o México exporta muito mais do que o Brasil, né? E importa também, mas muito mais do que o Brasil, mas fez mais de 20 acordos, inclusive com a União Europeia. Então, isso demonstrou que eles conseguiram aumentar o volume comercial deles, e isso levou a um fator positivo no mercado interno, até mesmo a atração de empresas. Porque se você não tem mais imposto de importação,
Então, tanto faz onde você produz. E aí você vai produzir onde tem custos menores. Então, isso pode levar também a investimentos diretos, no caso brasileiro. Mas se nós soubermos criar condições de atração das empresas. Porque isso vai levar, viu, Tércio, a um repensar do nosso custo de produção, que sempre foi muito caro. Não é fácil ser indústria brasileira versus uma indústria francesa, uma indústria alemã, e uma indústria norte-americana. Então, eles já começam ganhando o jogo antes de iniciar. Né? Desde o momento em que a gente vai abrir uma empresa aqui no Brasil, uma indústria, até o momento do produto ser comercializado, o brasileiro sai em defasagem. Então, por quê? Porque eu quero abrir uma indústria. Quanto isso vai custar? 5 milhões. Como eu vou emprestar dinheiro? Pronto, começa 14 e pouco. Você já começa perdendo. Então, são dois incentiva. Pontos, né? Você tem um custo de capital muito alto no Brasil e a carga tributária ela é expressiva para o empresário, né? Para a empresa. Não estou comentando aqui sobre a carga, sobre o imposto sobre a renda, né? Mas quando você soma todo o arcabouço tributário brasileiro, tem que ser persistente e forte para continuar no mercado. E depois começa a questão do próprio processo de produção de conhecimento, no sentido de ter mão de obra qualificada e mão de obra assertiva no que diz respeito ao que nós vamos fazer. Isso acontece com acessos e não com fechamentos. Então, os países mais subdesenvolvidos do mundo são, coincidentemente, os mais fechados. E os experimentos reais mostram isso. Mas, ou seja, se nós não temos acesso a bens qualificados, nós não sabemos criar com eles. Então, nós não conseguimos avançar. Né? Razão pela qual, hoje, as empresas de maior destaque do mundo são norte-americanas ou chinesas ou japonesas e são países que estão buscando o comércio constantemente. Né? Então, a China não chegou a esse patamar porque ela não faz parte. Ela chegou a esse patamar depois que entrou na OMC. Coincidentemente, ela teve um aumento exponencial de comércio, produção, industrialização e etc. Então, o Brasil tem que enxergar isso como algo positivo, e inclusive a indústria local, perceber que ela vai ter que se requalificar, ela vai ter que se tornar mais qualitativo o seu processo. É uma competição mesmo, o jogo do comércio é esse, né? Quem quer participar vai ter que competir, e é uma competição global. Por enquanto, a gente vai começar com uma competição europeia, né? Então, é um bom início, né, de nós nos autoavaliarmos, né, para percebermos as diferenças. E não faz mal nós trazermos também pessoal. Se um europeu vem para cá, acostumado com a questão do livre comércio que eles são, para o próprio bloco europeu, e trouxer novos conhecimentos, nós temos que absorver isso. Então, provocar intercâmbios industriais, trazer empresas, facilitar a entrada, porque isso vai criar um melhoramento nosso, contínuo, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de morar em Portugal 2 vezes, né? 2 vezes e meia, eu diria, porque 2 vezes foi realmente lá para fazer o mestrado e doutorado, e meia quando minha esposa também foi fazer o mestrado dela. Porque eu pude vivenciar algo que não conhecia daqui, que é você cruzar uma fronteira livre, que é você ter acesso a produtos de diferentes países no supermercado, e isso criar, então, um acesso mais privilegiado, mas também mais barato, de você poder conviver com pessoas de outros países. Então, você está dentro da universidade, você vê um holandês, você vê um finlandês, você vê um francês, e isso causa um intercâmbio no sentido de práticas e comparações. Então, isso vai trazer para o brasileiro também um senso comparativo melhor, no sentido dele saber o lugar que ele está e saber o que ele pode atingir. Você autocolocar uma régua e falar assim, o que eu posso buscar de melhor em cada cadeia produtiva, em cada cadeia global? E agregar isso nos nossos processos. Então, eu acredito que para o Brasil nós vamos ter, no final, até mais benefícios do que certos países que estão entrando no mercado. Mas é importante, viu? A curto prazo, eu vejo, Tércio, os europeus mais preparados para chegar no nosso mercado. Não só pela questão dos produtos serem mais competitivos, os produtos finais, mas também de preparação de pessoal, no sentido de abertura em relação a contratos internacionais. Então, é algo que nós teremos que correr mais rápido aí para conseguirmos... Tem uma comunidade europeia aí que construiu essa relação
E posso dizer que as diferenças entre os povos europeus, ela é muito mais gritante do que entre estados brasileiros, tem uma dimensão continental também. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para o último bloco de Porto Negócios com mais comércio internacional. Boa noite, sejam bem-vindos ao último bloco do Porto Negócios e ficamos agora com o bloco Momento Habitat. Momento Habitat. Olá pessoal, estamos de volta com o Momento Habitat aqui no programa Porto e Negócios. E olha, o ano de 2026 promete ser bem movimentado para o comércio exterior e para as cargas que passam pelos nossos portos, principalmente aqui pelo Porto de Santos. Sempre que tivermos novidades, vamos compartilhar com vocês aqui no nosso Momento Habitat. Teremos até o final do ano o desligamento definitivo do antigo processo de importação, com a obrigatoriedade do uso da DUIMP, a Declaração Única de Importação, para todas as cargas importadas que entram no nosso país pelos portos, aeroportos e fronteiras terrestres. Esse ano também será muito importante, pois ele exigirá a adaptação de todos os processos e sistemas do nosso comércio exterior para a reforma tributária, já que a cobrança dos novos impostos IBS e CBS começa em janeiro de 2027. O processo de migração das antigas LIDI para a DUIMP já está bem avançado e a maioria das cargas já estão utilizando o novo processo, restando ainda as cargas importadas a granel, as cargas de projeto, além das cargas dos pequenos importadores que ficaram mais para o final do ano. Vale a pena lembrar que as exportações já passaram por esse processo lá em 2018. Com a migração das importações, o Brasil cumpre os compromissos assumidos com a Organização Mundial do Comércio no âmbito do Acordo Mundial de Facilitação do Comércio. A Arbitrar é parceira da Receita Federal e do MDIC e de todos os demais órgãos anuentes do comércio exterior, apoiando a estratégia brasileira de implantação do UFC e orientando suas associadas para este movimento. Momento Habitat. Voltamos aqui do estúdio do Porto Negócios e estou hoje com Daniel Freire Almeida, professor de Direito e Relações Internacionais, professor aqui da casa e com uma longa carreira no setor de comércio internacional, né? Passagem em Coimbra e na Georgetown em Washington. O programa de hoje foi dedicado ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E nesse último bloco, professor, vamos trazer o que nós, do setor portuário e do comércio, e que lida com o comércio internacional aqui na beira do cais, né, na frente do navio, terá que se organizar para atender o tratado, enfim, cumprir esse tratado com esmero, né? A gente falou no intervalo sobre a questão da janela única, né, do single window, a janela única portuária. Isso já é uma obrigação de todos os países que participam do OMC ter essa regulamentação, mas uma vez que a União Europeia ela facilitou, né, ela desburocratizou o comércio intrabloco, quando a gente assina um contrato desse, né, um tratado desse entre o Mercosul e, mais uma vez, o Brasil com a União Europeia, como é que ficam as regras de uma importação, de uma exportação dentro desse tratado? Eu acredito que agora começa uma fase de adequação, né, tanto dos sistemas nossos quanto também o europeu, no sentido de agora serem classificadas novamente, né, muitas cargas e produtos, onde haverá esse tratamento privilegiado, gradual, entre os dois blocos. Mas também haverá, naturalmente, um aconselhamento paulatino por parte dos europeus no que diz respeito a procedimentos
que são realizados muitas vezes dentro do controle aduaneiro, né? O nosso sistema avançou bastante, não há dúvida. Assim, se nós pegarmos década de 90 para hoje, né, com o Siscomex, com a uniformização de uma série de procedimentos aduaneiros que precisam ser realizados pelas partes ou pelos órgãos, não há dúvida que nós andamos para frente e isso deve continuar. Mas os europeus têm práticas ainda mais desburocratizadas, né? Primeiro porque eles passaram também por esses processos entre eles, mas eles chegaram ao ponto de eliminação, né, do controle aduaneiro interno. Então, um produto pode entrar e sair sem nenhum controle aduaneiro sendo realizado. E é claro que nós não chegaremos a esse ponto com eles, mas nós poderemos diminuir o número de tratativas, de cliques, de situações que vão surgir a partir do maior intercâmbio de carga entre nós e os europeus. Depois, nós passaremos a ser alvo de outras rotas em termos de navios, também em termos de aviões, porque uma discussão que virá será em relação ao e-commerce, que não entrou nesse acordo, mas que precisa entrar, que é a questão do remessa conforme. Mas pensando em específico em relação ao porto, com o aumento do intercâmbio comercial, Rotterdam não passa a ser, deixa de ser a única via. A Holanda passa a ser uma das. Então, nós vamos diversificar, né? Porque aumentando o volume começam a se criar outras rotas, né? Então, isso passará por um contínuo processo de colocação entre os pontos, o Porto de Santos entre eles, né? Então, as rotas passarão a agregar mais passagem aqui pelo Mercosul. Também, nós passaremos agora, assim, pensando no mercado europeu, a questão do aumento dos contatos e dos contratos internacionais com novos parceiros. Então, passa a surgir para eles lá uma opção a mais também de importação. Então, nós vamos competir aí com o mercado mexicano, com o mercado colombiano, com o mercado japonês, em uma série de itens que nós não estávamos antes sendo considerados. Então, cabe a nós também percebermos que a nossa competição se dará com outros blocos que já tinham acordos, né? E, portanto, nós vamos ter que tomar o lugar deles. E, para tomar o lugar, a gente vai ter que fazer melhor, né? Um outro aspecto importante no que diz respeito à questão portuária é que, naturalmente, as cobranças também crescerão. Porque, veja, no ponto de vista nacional, o Porto é um orgulho para nós, né? Ele torna Santos o que é, né? Ele trouxe vida para a nossa cidade, né? Ele não foi só um ponto de chegada e saída de imigrantes, mas ele é um ponto de chegada e saída de carga. Ele tornou São Paulo o que é. Se a gente for observar o fato de, depois da criação da ferrovia, né, com Mauá, o que trouxe de irrigação dentro do estado de São Paulo, nos transformou no mais desenvolvido do país, não é à toa, é pelo porto. Mas no patamar europeu, existem outros procedimentos que tornam isso mais célere, em que as manobras também mais rápidas, então as filas diminuírem. Isso tudo, a própria questão das taxas portuárias e dos procedimentos com práticos e outros que encarecem, né, cada manobra que é feita aqui, cada atracação, isso tudo também vai ser alvo de cobrança, né? Pode aguardar que nós vamos ter que também empreendermos um intercâmbio maior com os portos europeus e aprendermos uns com os outros. Isso vai acontecer, mas não é um intercâmbio só de uma viagem, uma visita, é realmente colocarmos profissionais nossos lá durante um período e vice-versa para chacoalharmos os ambientes, né? Isso vai causar um melhoramento, né? Mesmo que a gente se considere bom naquilo, né? Eu acho que o setor portuário brasileiro ele sempre teve aberto a esse tipo de intercâmbio, né? Acho que desde que eu entrei no setor, a gente sempre teve essa troca de relação com... Aliás, o próprio modelo brasileiro de
de governança portuária foi baseado em cima do modelo europeu, né? Talvez pela herança ibérica da nossa formação. Mas o grande ponto com essa intensificação, mesmo que paulatina, né? O acordo ele traz uma cobertura de grande parte do percentual dos produtos que já trada entre os dois blocos, mas ele aplica em horizontes de 3, 5, 6, 7, 8, até 15 anos, para que de fato ele seja 100% universalizado. E eu até entendo que é por uma questão muito mais de, vamos fazer de forma homeopática, né, e ir testando, até para não ter disruptura, né, em algumas cadeias de valor nos dois blocos. Isso está claro. Do ponto de vista operacional portuário, também a gente acredita que com esse prazo os terminais vão se preparar para esse aumento de volume, né, do comércio. Até porque eu acho que tem que investir bastante em porto ainda para atender ao nível de serviço que a gente precisa hoje no nosso mercado. Mas, além dessas questões aduaneiras, burocráticas, né, de identificação, o que você entende que o Brasil pode melhorar, né, aí eu digo a nossa cadeia de valor portuária, em termos do financiamento do comércio, né, a gente hoje, muita gente não exporta ou importa por falta de financiamento, né, e existe esse FINEX, né, das finanças do comércio internacional. Nesse último pedacinho aqui de programa, queria que você abordasse um pouco essa questão da importância do custo de capital no trade internacional, né? Talvez eu fiz uma pergunta de uma aula. Porque é de um país, né? Porque realmente é da nossa história. É perceber que o desenvolvimento lá no fim da cadeia, ele vem também da produção, né? Ele vem da geração de riquezas através dos processos comerciais. As nações mais desenvolvidas do mundo são nações que comercializam, que estão abertas, que trocam, que produzem, que importam, que sabem dialogar com o comércio. Eu vejo o comércio como algo positivo e que leva ao desenvolvimento, não só ao crescimento, mas que ao longo prazo isso torne também um fator positivo para todos. E para fazer isso, você precisa conhecer a dificuldade que é você abrir uma empresa, a dificuldade que é você abrir uma indústria, você contratar, os riscos inerentes a esse processo, a qualificação. Então, você precisa de pessoal nos órgãos de decisão que saiba fazer isso. E muitas vezes nós não temos. Esse é um grave problema do país e em outros também, onde muitas vezes o cargo comissionado ou cargo de indicação e político não reflete conhecimento no setor. E isso atrasa muito. Por quê? Porque quando você vai começar a produzir com vistas ao mercado internacional, ele começa já na área, ele começa no aporte de capital, nas formas societárias, em relação à tributação que você vai sofrer, contratação de pessoal, como isso também impacta no custo do produto, da produção. Então, toda essa cadeia precisa ser estudada por quem quer incentivar o mercado internacional. E o inverso também, quando a importação traz benefícios. Então, tudo isso precisa ser enxergado. Eu gostaria de dizer que isso foi visto na questão da reforma tributária, mas não vejo isso como algo que de fato vai trazer repercussão positiva, mas vamos aguardar, né? Mas esse ponto, Tércio, eu acho que ele precisa ser equacionado, precisa realmente ser qualificado no que diz respeito às decisões, para enxergar que o industrial, o dono de uma empresa, o dono de uma indústria, ele vai trazer benefícios para o Brasil e não o contrário, não como algo a ser perseguido. Infelizmente, né? nesse fla-flu que a gente vive hoje na política brasileira, a guerra de classes, né? que justamente essa polarização acaba fomentando, ela só atrapalha a enxergar que empresário no Brasil, de fato, e estou falando de todo tipo de empresário, não só do grande, né? Do pequeno ao grande, ele de fato é o que move o país e é o que sofre mais com a carga tributária e com todas as burocracias que o Estado traz para ele. Né? E elevar o nível de vida de uma pessoa
não passa apenas por condições de subsídio ou auxílio. As pessoas se realizam trabalhando. Pessoas são felizes trabalhando, se realizam, compram suas coisas, incentivam o comércio em geral pelo consumo, mas também pela sua realização de vida. Então, o nosso foco tem que ser no estudo para o trabalho e não necessariamente para nada. Nós precisamos perceber que ser útil, trabalhando, realizando, contratando, é isso que vai nos transformar como país. E para isso nós precisamos incentivar, nós precisamos não atrapalhar. Atrapalhar já ajuda, mas incentivar, criar condições reais de que uma pessoa saia da faculdade falando, eu quero abrir uma empresa e não eu quero viver de investimento indireto. É isso. Não, eu adorei a nossa conversa, professor. Eu acho que aqui vale a pena. Esse é um programa para todo mundo assistir. Gostei muito da tua exposição e o tema não falta. O senhor vai ser convidado para vir mais vezes aqui. Foi um prazer, Tércio. Satisfação e sucesso aí para o programa que já tem. Parabéns. Obrigado. Bom, pessoal, estourei aqui o tempo hoje. O editor vai me matar, mas a gente espera que você aqui na próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Tchau.